Oi, galerinha de cowboy, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bom. Então, tô começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova, já se inscreve aqui no canal. Já me siga nas redes sociais que está aqui na tela, principalmente lá no Insta, que eu aviso vocês quando sai vídeo novo ou não. Então me segue por lá. No vídeo passado eu estava com o óculos na minha fuça e eu me irritei na hora que eu fui editar e eu quase não postei o vídeo, mas daí eu não tinha outro vídeo pra postar, então ficou com reflexo da luz no meu óculos, mas eu me irritei um pouco, então hoje ele tá aqui em cima da minha cabeça. Quando eu não enxergar, eu boto ele na cara. Nossa senhora. Eu acho que eu vou deixar ele aqui mesmo, que tá melhor, pelo menos dá uma segurada no meu cabelo. Aí aqui onde eu tenho o roteiro, eu botei assim, ó, no máximo a letra maior que tinha no Word pra mim enxergar. Bom, então hoje eu trago um dos piores casos que aconteceram aqui no Brasil em 2008, em Curitiba. Ele ficou conhecido como o caso da mala. Então é sobre Raquel Maria Lobos Genofre. Ela tinha 9 anos quando ela desapareceu, ela morava com a mãe e com os avós maternos. Raquel, então, ela estudava no centro de Curitiba, a mãe dela sempre levava ela pra escola, sempre ia buscar, mas depois que a mãe dela se separou do pai, a Raquel teve que fazer este percurso aí sozinha. Então, em 3 de novembro de 2008, Raquel saiu da escola por volta das 5h30 e ela tinha que pegar o ônibus, então ela foi em direção ao ônibus, que era mais ou menos uns 100 metros ali da escola, na Praça Rui Barbosa. Ela já fazia esse percurso, então, de ir pra escola sozinha, de voltar sozinha, de pegar o ônibus, enfim, há um ano já e nunca aconteceu nada com ela, mas, né, sempre tem uma primeira vez pra tudo. Então, naquele dia, a Raquel tava bem feliz, bem animada pra voltar pra casa, porque ela tinha ganhado em primeiro lugar um concurso de redação. Então, ela tava muito feliz de voltar pra casa, de contar pra mãe que ela tinha ganhado este concurso em primeiro lugar. Então, o motorista do ônibus, o Hélio, ele conta que naquele dia, dia 3 de novembro, a Raquel não entrou no ônibus, os passageiros ali que também pegavam o ônibus também disseram que ela não tinha entrado no ônibus aquele dia, então esse foi o último dia que viram a Raquel. Então naquele dia a mãe da Raquel chegou em casa por volta das 7h15 da noite e ela viu que a filha não estava em casa, então na manhã seguinte ela já foi fazer a ocorrência dizendo que a filha tinha desaparecido e tudo mais. Eu não entendi o porquê foi só na manhã seguinte que ela foi fazer a ocorrência. Em alguns lugares diz que é no mesmo dia, outros lugares que eu li diz que é na manhã seguinte, eu não entendi. Mas enfim. Então, no mesmo dia, o Serviço de Investigações de Crianças Desaparecidas já foi procurar a Raquel para ver se encontravam ela, mas não encontraram. Então, na madrugada do dia 5, ali por volta das 2h30 da madrugada, Francisco Marcelino encontra uma mala na rodoviária. E como aquela mala estava muito pesada, ele chamou outro funcionário para poder ajudar, para abrir a mala ali, para ver se encontrava alguma documentação, alguma coisa que pudesse ajudar a entregar pro dono. Então, logo que eles abrem a mala ali para procurar a documentação de um possível dono, eles encontram o corpo de uma menina. E mais tarde, então, foi confirmado sim como o corpo da Raquel. Ela estava ali em posição fetal, o corpo dela estava coberto de plásticos e lençóis. Ela estava seminua, só com a blusa do uniforme da escola. Então, o corpo dela apresentava violência sexual, estrangulamento, também tinha algumas marcas de cigarro pelo corpo dela. Mais tarde, então, o laudo confirmou que ela morreu entre 3 a 5 horas depois que ela foi desaparecida. Aí eu volto lá naquele negócio da mãe dela que só foi fazer a ocorrência na manhã seguinte. Em alguns lugares que falam. Imagina se a mãe dela tivesse ido no mesmo dia, na mesma hora que ela chegou em casa e não viu a filha em casa. Ela poderia, então, talvez ter encontrado a filha ainda com vida se ela tivesse ido fazer esse boletim de ocorrência no momento em que ela chegou em casa e não viu a filha. Mas ela só deixou para amanhã seguinte. Então, o corpo da Raquel foi velado no bairro Macaxeri, eu acho que é assim que se fala, se não for, desculpa aí quem mora em Curitiba, e foi enterrada no cemitério de Santa Cândida.
Então, após tudo isso que ocorreu, a mãe dela, Maria Cristina, ela foi para um sítio em Santa Catarina para ficar longe de tudo isso, das investigações do caso em si. Ela quis ficar longe de tudo isso. Então, 2 dias depois, Jorge Luiz Pedroso Cunha e outro suspeito que não foi divulgado o nome dele, foram detidos em Itajaí, e eles forneceram então o DNA e foi comprovado ali nas evidências do crime. Então, dias depois, esse DNA que eles forneceram foi dado como incompatível e os suspeitos então foram soltos. Então, em 2013, a Delegacia de Homicídios de Curitiba, ela forneceu outro retrato falado de um possível suspeito, então, de ter assassinado a Raquel. Então, em 2018, quando o caso completou 10 anos, manifestações foram feitas ali na frente do Instituto de Educações Erasmo Piloto e também na rodoviária de Curitiba. Então, os protestos pediam solução no caso de violência contra a criança, como o da Raquel. Em 19 de setembro de 2019, a Secretaria de Estado de Segurança Pública declara a identificação do verdadeiro assassino, Carlos Eduardo dos Santos, de 54 anos. O reconhecimento foi através de matérias genéticas do homem, que foram colocadas no Banco Nacional de Perfil Genético. Carlos, então, confessou ter assassinado a Raquel. Ele também estava envolvido em outros crimes, como roubo, falsidade ideológica e aproximadamente 17 estelionatários. Então, além do caso de homicídio da Raquel, então totalizando aí na sua ficha criminal 29 crimes. Carlos disse que viu aproximadamente a Raquel umas 2 vezes ali pelo centro da cidade, como ela estudava ali e ia de ônibus para casa, eu tinha que caminhar um pouquinho até chegar à parada do ônibus. Então ele disse que viu ela 2 vezes, e uma dessas 2 vezes, então, ou a segunda ou a terceira vez, ele abordou ela dizendo que ele era um produtor de programas infantil. Então ela vai até a casa dele, ele tranca a porta, então ela começa a gritar ali desesperadamente, porque, né, óbvio, era uma criança com um estranho. É bem estranho uma criança ir com estranhos, porque a nossa mãe fala quando a gente é menor, óbvio, quando a gente é maior também, pra gente não falar com estranhos. Então talvez ele tenha tido uma abordagem aí muito boa pra ela ir com ele, né? Então ele asfixiou ela e ele botou ela então dentro de uma mala e deixou ela em um lugar público para as pessoas poderem encontrar ela, o que eu não entendo o porquê disso, né? Geralmente as pessoas quando matam alguém, elas escondem para não serem identificadas. Então eu não entendi o porquê que ele quis deixar num lugar público, não sei, gente, não faço ideia. Então em 27 de novembro de 2019, ali o inquérito sobre a morte da Raquel foi confirmado como concluído pela Polícia Civil, então, do Paraná. Então Carlos Eduardo dos Santos foi indicado pelos crimes de e violência contra o pudor e também pelo homicídio triplamente qualificado. Carlos diz que se arrepende por ter cometido esses crimes, ou este crime, o da Raquel, apesar das pessoas dizerem que não parece que ele se arrependeu. Mas a família, então, aí diz que pôde ficar em paz, porque encontraram, então, o suspeito, o cara que fez tudo isso com a menina Raquel. Então, como eu disse, não se sabe o motivo pelo qual ele fez isso, se ele tinha alguma coisa na cabeça dele, também não sabe o porquê que ele deixou ela em um lugar público, porque geralmente as pessoas realmente, como eu disse, escondem para elas não serem pegas. Então, não sei por que ele deixou ela num lugar público, ainda bem no caso que deixou ela num lugar público, porque poderia ser mais um caso sem solução. Então hoje eu quis trazer um caso solucionado, apesar de eu trazer casos solucionados com serial killers. Então eu quis trazer um caso solucionado sem ser de serial killer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Também, se eu deixei de falar alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários. Se você que está assistindo é de Curitiba ou região aí, lembra disso em 2008 ou 2019, 2018, que teve as manifestações ali
deixe aqui nos comentários se você quiser falar algo sobre. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem um like e até o próximo vídeo. Tchau!